lições que vão marcar a vida do jovem Timóteo e da igreja da qual ele está dirigindo. Eu queria começar, coloca para mim aquela frase, isso. Grave bem essa frase, se for possível, escreva, se você quiser. O que sou hoje para Deus é em grande parte o resultado de investimento de pessoas que estiveram presentes em minha vida. Eu creio de todo o meu coração nisso. O que eu sou hoje, teve muita gente que esteve influenciando para que eu chegasse aonde eu cheguei. Então essa frase eu a construí alguns bons anos atrás, numa reflexão minha pessoal, daquilo que eu enxergo a vida. O que eu sou não foi fruto exclusivo da minha capacidade, da minha intelectualidade, das minhas condições primárias de ser o que sou, mas é, antes de tudo, um grande investimento de anônimos que, de alguma forma, passaram na minha história e construíram, contribuíram com pedaços, com particularidades que construíram quem o Dacil é. Isso é bacana quando a gente começa a pensar a vida nessa dimensão. Se eu não estou enganado, foi no mês de maio. Nós voltamos para cá em abril. Em junho, no dia 30 de junho, dia do meu aniversário, fui acolhido como membro dessa igreja. Isso é uma marca histórica agora na minha referência, com a PIB de Suzano. E se eu não estou enganado, foi em maio. Que o Joel, dirigindo aqui a apresentação, se eu não estou enganado, foi o Humberto que esteve aqui, na condição de ser um candidato, ao Ministério de Jovens dessa igreja. E Joel citou uma frase, eu não sei se Joel está aqui. Está aqui o Joel, não? Não está. Então vou falar, depois ele vai referendar o que eu estou falando. Ele aqui neste altar, neste púlpito, ele disse que uma das preocupações dele naquele momento, e ele chamou-nos a atenção para esta verdade, é da importância da construção de líderes futuros, olhando para a história da PIB de Suzano, uma vez que nós estamos aí beirando aos 100 anos de existência. Ele disse da importância de termos construções de líderes olhando a igreja no futuro. E eu quase enxerguei Joel pensando os próximos 50 anos da PIB de Suzano. Eu não sei de você, a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter algumas novas reflexões na cabeça da gente. E hoje, quando eu vejo a PIB caminhando para o seu centenário, eu fico imaginando, se Cristo não voltar e levar toda a igreja, nos próximos 50 anos, boa parte da nossa turma, dos mais experientes, já não vão mais estar aqui. Isso é fato. É o que queremos? Não, mas é real. Vai acontecer, né, Lídia? Não tem jeito, né? Não tem jeito. A fila está andando, né? E quando eu penso nisso, nessa frase que o Joel colocou, eu vejo que a preocupação não é apenas dele, mas de vários aqui de dentro, é uma preocupação autêntica e de grande relevância. E aí nós precisamos olhar para essa turminha nova aí, essa turminha que faz parte desse ministério lindo de camisa verde. E eu vou confessar aqui, hein? Alguém me chamou de periquito quando eu passei aqui. Eu vou pegar depois. Agora denunciei aqui, publicamente. Tá vendo? O que faz falar o escondido, a gente declara no errado. Não é? É isso aí. Mas estamos felizes por ser periquitos, não somos? É isso aí. Bonitos demais. Então, quando a gente olha para a igreja e a gente pensa na continuidade, nos anos posteriores, onde nós não vamos estar aqui, muitos de nós, e se Cristo não voltar, a igreja precisa continuar. Eu consigo perceber no coração de Paulo, quando ele está olhando para Timóteo, ele tem no coração um desejo muito grande de instrução. E aí entra a segunda, por favor. Investir. Pode colocar. Investir nos outros leva tempo. Se queremos deixar um legado e uma geração de gigantes para Deus, precisaremos reavaliar como usamos o nosso tempo. Quando a gente começa a olhar a história, eu me lembro que em 99, quando eu cheguei aqui, saí em 2003 para ir para o Mato Grosso do Sul, uma das questões que muitas vezes Sérgio Paulo conversava comigo era a respeito do histórico, da história que a igreja estava trazendo. E a importância de escrever esse histórico.
a importância de ter isso como registro histórico. Ele me contou uma das histórias, foi teu pai, né, pastor Alfredo, que uma das formas de trabalhar a evangelização daqui era através de garrafas de leite, não é isso? Isso nunca me saiu do coração. Hoje, se a gente fala de garrafa de leite, muitos nem sabem o que a gente está falando, mas houve uma época na história do Brasil que se comprava leite não era em saquinho e nem em caixinha, era em litro, em garrafa. Não vou pedir para levantar a mão, que isso vai ser muito constrangedor, aquela turma, né, que é isso aí, Samuca, é isso aí, né, que lembra das garrafinhas. Papai falava assim, vai buscar leite na venda. Lembra dessa expressão? Quitanda. Coisa de ontem, né? Mas era assim, eu lá buscava leite. E uma das formas de evangelização era a utilização dessas garrafas, colocando mensagem nelas e distribuindo aí no rio para que as pessoas pudessem pegar. Olha que coisa interessante. Hoje nós temos centenas de contatos e muitas vezes não mandamos uma sequer mensagem do amor de Deus para as pessoas. Eu tenho 1.673 pessoas nos meus contatos, no meu celular. E todo dia pela manhã, as 1.673 recebem uma mensagem do Pão Diário. Todo dia. É um trabalho que eu faço todo dia para levar uma palavra de fé, de vida e de esperança às pessoas. Hoje existem esse mecanismo. Mas isso não me sai do coração. Quando eu penso de onde nós chegamos, onde estamos, e o histórico, o legado que foi construído a partir de outros gigantes na fé, é muito importante que a gente não perca isso da visão, que a gente não ignore isso, porque a gente precisa deixar um legado à geração futura, para que eles continuem levando o Evangelho, para que eles não esqueçam desse princípio. Lá em 1 João, capítulo 2, 3 versos 12, 13 e 14, diz assim, João, ele fala o seguinte, filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os vossos pecados, os seus pecados são perdoados por amor do nome dele. Pai, eu escrevo a vocês, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Versículo 14 de João diz assim, eu vos escrevi meninos. Olha que coisa interessante. Porque conheceis o Pai. É interessante essa palavra no original. Meninos é a qualificação de até 8 anos de idade. Não é mais que isso. E aqui João está dizendo, eu estou escrevendo a vocês, meninos, porque vocês conhecem o Pai. E eu vos escrevi pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E ele diz, conclui a sua primeira, a sua ênfase no sentido do ensino, e diz, e eu escrevi a vocês jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Olha o coração de João. Ele olha o seu entorno, as pessoas que estão ao seu entorno, ele vê meninos, ele vê jovens, ele vê pais, ele vê filhos, e ele diz, olha, eu estou escrevendo para vocês porque de alguma forma eu quero que essas verdades estejam inseridas dentro de vocês. E aí ele fala da juventude, que é uma juventude na época dele, que ele olha e ele identifica que aqueles jovens têm vencido o maligno. Eu fico a me perguntar se nós podemos fazer essa mesma declaração no século 21. Eu fico a me questionar se realmente a gente pode fazer afirmações tão contundentes como que João fez, olhando ao seu entorno. Sabe o que nós precisamos? Pode colocar outra? Isso. Nós precisamos buscar e chamar meninos e meninas para serem sinceros seguidores de Cristo. E isso implica investir tempo para que estes nossos novos irmãos, pequeninos, se tornem gigantes e maduros na fé. Essa é uma missão, é um legado, é um trabalho árduo, intenso. Quando nós trouxemos o desafio para o Ministério Infantil e a Gina aceitou de prontidão, e nós fomos até o bombeiro aqui da cidade de Suzano levar essas crianças, vê-los envolvidos naquela manhã, e olha que estava uma manhã fria, com garoa, mas eu vi aquela turminha toda ali, feliz,
eu percebo o quanto é importante o investimento. Né? Falei já com a Egina, quem sabe o ano que vem, nas férias, a gente não pega essa turminha e vá lá para o CAV, né? Que é o grupamento aéreo da Polícia Militar, para a gente poder influenciar. Nós não podemos decidir por eles, mas podemos dar direcionamento. Podemos mostrar os caminhos, para que eles, através da iluminação do Espírito Santo, possam tomar decisões concretas na vida, direcionamentos. Precisamos investir. É isso que está no coração de Paulo. Lá na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 3, ele começa dizendo assim: vocês sabem que os dias que estão por vir serão penosos. Versículo 2 diz: os homens, e olha que Paulo tem uma alusão, não agora no seu imediato, mas ele consegue perceber uma dimensão para além daquele imediato. Ele diz: os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, serão implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Aí Paulo diz a Timóteo: afasta-se deles. Parece que Paulo conseguiu perceber um retrato da sociedade futura. Parece que Paulo tem uma dimensão ali pelo Espírito de enxergar o futuro e olhar como seria a sociedade moderna. A sociedade propriamente além dele. A bem da verdade é que nós não conseguiremos resistir esses dias difíceis, penosos, como Paulo está dizendo, na nossa própria força. Nós não conseguiremos resgatar uma geração toda com o nosso próprio braço. Precisamos desesperadamente do apoio de Deus para colaborar na formação desta nova geração, desses pequenos, desses meninos e meninas, para se tornarem homens e mulheres de bem, tementes a Deus, comprometidos com o Evangelho. Na minha percepção, gigantes na fé. Pessoas que têm um compromisso com a eternidade, compromisso com o eterno, compromisso com aquilo que está por vir. E nós, nossa geração, eu não sei qual é a média da igreja em idade, mas eu acredito que já está para além dos 50 aqui, né? Se for medir todos, eu acho que, se não, está muito chegando a isso. Então, sinto em dizer, nós temos aproximadamente 15 a 20 anos para poder construir essa nova geração. Não mais que isso. Essa é a grande verdade. Em média é isso. Precisamos então nos debruçar diante dessa verdade. Precisamos desejar. Esse é o próximo. Ah não, desculpa, esse não está aí. Precisamos desejar que outros, sim, esse está, caminhem ao nosso lado e nos sejam canais de Deus para o nosso crescimento. Olha que coisa interessante, a dicotomia aqui para a gente. Precisamos investir e as crianças precisam desejar. Esse é um grande desafio na sociedade moderna. Esse é um grande desafio que nós temos pela frente. Não dá para fazer olho de vidro ou não percepção. Não dá para a gente não enxergar nas laterais. Precisamos enxergar. Porque nós estamos de passagem. Né? Meu pai vai fazer 82 anos sábado que vem. Meu pai está enfrentando hoje o desafio do Alzheimer. Né? É interessante que, graças a Deus, ele não esquece de mim porque ele se chama Dacil. Eu só sou Dacil porque ele é o Dacil Lemes. Eu sou Dacil Lemes filho. E outro dia eu brinquei com ele e falei: se o senhor esquecer quem eu sou eu, o senhor já esqueceu quem é o senhor, hein? Porque aí é duro, né? E ele faz questão de me chamar assim, Dacil Filho. Ele não usa o apelido que eu tenho desde criança, não é? Ele não me chama de filho, é muito legal isso. Ele fala, Dacil Filho. Eu falo, sim senhor, Dacil Lemes. Né? E meu pai hoje, ele está envolto a essa realidade e a gente está hoje vendo essa mudança. Antes o cuidador e agora recebendo cuidados. Isso é natural da vida. E nós precisamos trabalhar isso, porque a sociedade em que nós estamos vivendo
se nós não interferirmos, não tratarmos, não cuidarmos, é bem possível que as próximas gerações ignorem o princípio do cuidado e cuidem de uma outra forma, talvez nos colocando em obstrução. O mundo em que nós vivemos é, em essência, individualista. Este é o mundo que nós vivemos. Enquanto igreja, nós precisamos renunciar ao individualismo e adotar o verdadeiro cuidado coletivo. E o cuidado coletivo envolve em cuidar dos pequenos, investir neles, e isso envolve tempo. E a nossa sociedade é uma sociedade golpeada pela ausência de tempo, não é? Ninguém tem tempo para nada, não é assim? É incrível. O voo de Curitiba para cá, ele demorou 20 minutos, exatamente 20 minutos, para que pudesse ser autorizado o embarque, e eu vi gente já bufando no guichê, no check-in. Aí lá dentro, todo mundo entrou, já estavam pilhados. Eu fui para minha cadeira, fiquei quieto, sentado olhando para a janela, né? O avião subiu, pegamos 3 turbulências de lá para cá. Aí aquele povo todo eufórico estava miudinho. Parece que só na pancada funciona, né? Estava com medo do quê? De morrer? Essa era a verdade. Mas nós vivemos em meio a uma sociedade que não consegue lidar com a administração do tempo. Perde esse tempo. E não se investe tempo. Essa é uma contradição. E eu estou convencido que é necessário nós termos uma disposição ao longo do tempo desse investimento. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, agora no dia 15 de dezembro, vai completar 193 anos de sua organização. Ela também é centenária, quase bicentenária. E o nosso comandante-geral, ele, junto com o seu pessoal da comunicação social, criou um lema para a polícia. Olha que coisa interessante. Polícia Militar rumo aos 200 anos. Ele diz, vamos todos juntos. Ninguém fica para trás. Esse é o lema para até os 200 anos da polícia. E eu criei então essa perspectiva para nós. Precisamos de crentes que suportem o tempo e mantenham a chama bem viva e aquecida dentro do peito. E tenham um compromisso de transmiti-la para a futura geração. Esse é o nosso desafio. Manter esse amor por Jesus vivo. Essa coisa quase que tocável. Essa coisa que é transmitida pela vida, pela empolgação, pela alegria de viver com Cristo, de poder servi-lo, de poder estar vivendo a plenitude do Evangelho de Cristo aqui na terra. Precisamos de crentes assim, não precisamos? Não foi assim no passado? Pessoas que nos influenciaram. Eu me lembro que o meu primeiro pastor, que eu conheci Jesus através dele, ele falou assim, eu vou te ensinar a orar. E ele falava assim, dobra o joelhinho. E eu dobrava o joelho. E aí o homem não parava de orar, minhas pernas ficavam duras, travada. Aí ele falava assim, agora senta. E eu sentava, as pernas doíam. E ele falava, vai passar, vai passar, vai passar. Nós temos perdido essa gratidão, essa forma de servir a Deus desinteressada, apenas por quem Ele é. Não é? Porque Deus continua sendo Deus. Deus não deixa de ser Deus. Deus não tem crise de identidade. Quem sou eu? Não, Ele sabe quem Ele é. Nós precisamos influenciar a futura geração nesta mesma tocada. Nós precisamos, as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, precisam deste modelo. E Deus tem nos chamado, nos feito viver até agora, para de alguma forma influenciar essa futura geração. Nós precisamos ser testemunhas vivas do poder do Espírito de Deus, que nos mudou radicalmente. Tornou-nos quem somos, usando pessoas. Alguém já disse que não há ninguém no céu que foi para lá, sem alguém em vida ter comunicado a verdade do Evangelho.
Nós fomos influenciados por pessoas e precisamos continuar influenciando. Eu não sei se você já ouviu falar do pastor Tom Effley. Num dos seus sermões, ele faz algumas afirmações, algumas perguntas contundentes, melhor dizendo. Ele diz assim: se não agora, quando? Se não você, quem? Se não aqui, aonde? E se não pela oração, como deve ser feito então? Paulo, ele expressa isso quando ele pensa em Timóteo. Ele diz assim: mantenha a chama viva no seu coração. Você consegue perceber isso? Que Paulo está quase que saculejando Timóteo, falando assim: Timóteo, isso é contigo. Manter a chama viva é atribuição sua. Não dá para que isso seja num momento, tem que ser constante. Nós precisamos entender isso. E aí eu queria deixar aqui duas percepções. A primeira, só a primeira. Paulo dedicou sua vida para investir no jovem Timóteo. Deus tinha essa compreensão e precisava de alguém que pudesse se dispor a cuidar, e esse alguém foi Paulo. Nós temos 3 cartas consideradas pastorais, que todo pastor deve abri-la e lê-la e estudá-la, debruçar sobre essa verdade. Timóteo recebeu 2 cartas e Tito recebeu 1. Do Novo Testamento, 3 cartas são direcionadas exclusivamente ao ministério pastoral e ao diaconado. Paulo escreveu para o jovem Timóteo. E ele diz: desperta, Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus que há em ti. Mantenha viva. Nós precisamos de crentes que suportam o tempo e mantenham a chama bem viva e aquecida dentro do peito, e que tenham um compromisso de transmitir para a próxima geração. E aí eu tenho uma pergunta para todos nós aqui: em quem nós estamos dedicando nossas vidas? Ou para quem? Quais são as pessoas e as pessoinhas que nós estamos influenciando? Quem são elas? Deus tem dado a mim e a Carla o privilégio de sermos avós. Gabriel tem 14 anos, Viviane fez no domingo passado 11 anos de idade. Olha, 6 não, já foi, né, amor? 11 anos de idade. E Deus tem nos dado agora a alegria e a bênção de saber que a nossa caçula, que vocês conheceram aqui, bebezinha, ela está grávida, está de 3 meses, tem 2 anos de casado, e nós vamos ser avós do Caleb agora. E aí eu fico pensando, o tempo que Deus me der de vida, eu quero direcionar parte do tempo e influenciar essas pessoinhas. Porque nós estamos de passagem. E eles podem escolher ser o que eles desejarem ser. No entanto, que sejam, e tem sido a oração da Carla e minha, todas as noites, que eles sejam pessoas que amem a Jesus de todo o coração. Porque quem ama Jesus pode ser qualquer profissional, vai influenciar a sociedade e vai chegar em lugares onde eu não vou chegar, mas nós precisamos ter um compromisso. Paulo dedicou sua vida para investir em Timóteo. Eu queria nos encorajar esta manhã para olhar o nosso tempo, ainda que com toda a implicação do que é viver no século 21, né? É muito rápida a vida, não é? A sensação que eu tenho é que hoje é domingo, amanhã é segunda, e daqui a pouco já acabou de novo, e aí emboca na outra semana. Ainda mais quando eu tenho viagens assim, é muito maluco, parece que falta tempo, não é? Mas eu queria, com todas essas implicações, nos encorajar a olhar com propriedade nosso tempo e a disposição que temos em investir em vidas. Porque tudo vai ficar, meus irmãos, e tudo está passando. Agora, valores implantados, esse ninguém tira. Isso não arranca da gente. O que foi plantado aqui dentro, plantado está.
E por último, Paulo sabia, Paulo sabia que o fogo dos primeiros dias podia se extinguir. Não é? Isso é verdadeiro. A pessoa começa tão bem, né? E termina muitas vezes tão mal. Porque talvez faltou alguém ali, encorajando, estando ao lado, dizendo, tenta de novo. Não é? Estou aqui para te ajudar. Eu quero te mostrar um novo caminho, ou algo novo que você pode perceber. Porque muitas vezes a pessoa está tão envolvida naquela situação, a criança, o adolescente, o jovem, e ele não consegue dimensionar. E talvez porque, de alguma forma, a gente já passou por uma situação semelhante, mais ou menos igual, não é? E aí é o nosso desafio de convencê-los, porque muitas vezes eles têm resistência, não é assim? Tem resistência. Lá vem esse velhão falar de novo a mesma coisa. Então, tenta de uma outra forma, para poder atingir o coração daquele jovem, daquele adolescente, daquela criança. Invista nisso. Não é? Se debruce nisso. Por quê? Porque senão daqui a pouco apaga. E a gente precisa manter a chama viva. Uma das declarações muito lindas de Jesus, dentre tantas, que Mateus relatou, que me chama a atenção, é quando ele olha para aquele pavio, e ele diz, se referindo, né, a Jesus, ele diz assim, ele não quebrará a cana já quebrada, e não apagará o mourão que fumega. Sabe o que quer dizer essa expressão? Os mais experientes, não mais antigos, lembram quando terminava a luz, e isso era mais constante do que agora, o problema não era só da Enel, tá? Light lá atrás também tinha o mesmo problema, né? Aqui é Bandeirantes, né? A distribuidora. E a mãe colocava as velas em casa para poder continuar a janta. Lembra disso? E eu não sei você, mas eu e minha irmã é mais velha do que eu, 2 anos. A gente ficava, minha mãe colocava a gente para fazer a lição na mesa da cozinha, porque era o único lugar que tinha a vela lá, enquanto ela fazia a janta. E aí tinha de recortar jornal, lembra daquelas atividades, né? Tudo bem atual, né? A gente consultava Google, né, na época, né? Então, cortava recorte de jornal para colar, era a lição de casa. E entre achar a palavra, achar as coisas ali no jornal, né? A gente ficava assim, passando o dedo na vela. Sabe? Quem brincou disso aqui? Só para eu identificar os peraltas. Aí. Devagarzinho, gente. Tim, tim, tim. E aí eu e minha irmã, a gente ficava disputando. Quem passava mais rápido. E aí a gente ficava cheirando os pelinhos queimados, sabe? Lembra? Né? Parecia o tostar galinha, né? Era isso, era horrível. E a gente gostava disso, a gente era problemático. Eu acho que a gente tinha problema, né? Mas o mourão que fumega é isso. O que Jesus está falando é que nós precisamos ser pessoas capazes de manter a chama nos outros. O mourão pode estar se apagando. O mourão pode estar sucumbindo. Como chama o da vela? O pavio pode estar pequeno. É como se Jesus pegasse as nossas mãos e Ele colocasse as mãos dele sobre a nossa e mantivesse aquela chama. É isso que quer dizer o mourão que fumega. Ele não vai apagar, está pequeno. Nós precisamos incendiar. Eu queria que nesta manhã eu e você pudéssemos reavaliar o nosso propósito. Eu sei que temos inúmeras coisas, as nossas agendas não são poucas, as atividades são inúmeras, e parece que o mundo vai supostamente se desenvolvendo e a gente vai criando mais e mais atividades. Mas as essenciais nós temos perdido e posto de lado. Eu queria encorajar você, pai e mãe, que ainda está criando. Nós
Já avós não criamos mais nada, a gente descria, né, na realidade, né? A gente estraga muitas vezes os nossos netos, né? Principalmente quando a mãe diz assim, não faz. Eu já nem falo, não falo mais nada para os meus netos sem consultar minha filha mais velha. Posso? Devo? Eu já estou na base da consulta, não é? Mas você que está criando ainda, reveja o seu tempo, invista neles. Eles precisam disso. Eles precisam deste tempo. Se queremos construir uma sociedade futura de gigantes na fé, é necessário a gente investir tempo hoje. Nós podemos juntos fazer isso. A igreja tem a sua participação nisso, mas a participação primária está lá dentro de casa. Avós, arrumem tempo para contar história. Mas, pastor, eles já não gostam mais de história. Seja criativo. Cria a história dentro da história. Sabe aqueles contos infantis? Eu estou reescrevendo alguns deles. Eu estou reescrevendo para tentar trazer uma linguagem um pouco mais diferenciada em relação para ele chamar a atenção. Porque é óbvio, quem tem 5G, fica difícil entender o desenho, né? Carla falou, nós abrimos aqui tem umas figuras muito legais. E eu conheci o pessoal de artes gráficas lá da Pão Diário. Eu conheci, vocês lembram dos Esmilinguido? Eu conheci a mãe do Esmilinguido, que hoje está lá, na Pão Diário. Muito legal. Uma pena que Carla não estava comigo, mas, assim, Carla tem umas histórias muito lindas com as nossas meninas e os esmilinguidos, né? Mas ela me mostrou as artes ali e eu achei bárbaro. Ainda que com toda a tecnologia, a turma continua lá no grafite. Muito lindo tudo isso. Eu queria deixar isso para o nosso coração. Paulo investiu em Timóteo. Dedicou o tempo para isso. Porque ele sabia que Timóteo só seria o que deveria ser na perspectiva de Deus se houvesse alguém que empenhasse tempo para fazer a diferença. Nós estamos de passagem. Olhe para os próximos 5 anos da sua vida. Está ali, ó. Quem nós podemos investir tempo? Porque um dia desses, nós estaremos sendo promovidos. E se Cristo não voltar para todos, voltar apenas para mim ou para você, outros hão de ficar. E que continuem levando o legado de uma linda história. Já pensou? Se Cristo não volta nos próximos 200 anos, alguém vai ter que estar comemorando o bicentenário dessa igreja, não é? Eu não vou estar aqui para contar a história. É verdade, né? Mas alguém vai ter que contar. Que Deus nos abençoe.